Olá! Hoje adentraremos no capítulo 5 do Tao Te Ching, seguindo nossos estudos taoístas a partir desta obra de Lao Tse, ou Lao Tse, traduzida pelo mestre Hu Chen. Capítulo 5. O céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. O homem sagrado não é bondoso. Trata os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É o vazio que não se distorce. Seu movimento é a contínua criação. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. E não é melhor do que se manter no centro. A partir, então, desse poema, desse texto, o mestre Hu Chen, em seus comentários, vai nos dizer: cão de palha, chu gou, é uma expressão usada para nomear objetos de oferendas que simbolizam, ao mesmo tempo, sacrifícios de animais e alimentos plantados na terra. Na China antiga, usava-se a palha do arroz para construir miniaturas de bichos de 4 patas e uma cauda, simbolizando genericamente cachorros, bois, porcos e até mesmo galinhas ou qualquer outro animal. Este objeto recebia indistintamente o nome de cão de palha e era utilizado para oferendas em rituais dedicados às divindades, sendo queimados durante a cerimônia religiosa, diante de um altar sagrado. Toda oferenda representa desapego, e o maior símbolo de desapego são os alimentos que a pessoa tira de si para oferecer às divindades, porque todo ser humano necessita alimentar-se para sobreviver. Por isso, as oferendas religiosas costumam ser feitas de carnes, frutas, pães e até bebidas, elementos essenciais para a manutenção da vida. Abrir mão dessa fonte de energia demonstra o verdadeiro desapego que alguém pode fazer, em especial quando se trata de uma pessoa com poucas posses ou quando existe escassez de alimentos no local. E o cão de palha simboliza esse desapego, maior porque junta os dois tipos de alimentos, animal e grão. A figura do animal simboliza o sacrifício de uma vida que deixa de ser ceifada. E a palha simboliza o arroz como o principal alimento do ser humano, que deixa de ser consumido pelo fogo para ser oferecido à mesa da população local. É como se o devoto se despojasse da comida, sem tirar uma vida e sem tirar o grão do seu prato. Este é o sentido das oferendas construídas em palha de arroz, no formato de miniaturas de animais. Vejam como o conhecimento taoísta antigo e atual também pode nos ensinar muito de como lidar com uma situação sem precisar buscar o recurso da violência, o recurso da morte. Por isso o taoísmo é uma filosofia que tem por principal virtude a vida. A busca pelo equilíbrio significa a manutenção da própria vida. Aqui também, nos seus comentários, o mestre Hu Chen destaca a afetividade como uma grande virtude. A afetividade pelas coisas da vida, pelas coisas da natureza. Entre elas, os animais, as plantas e o próprio ser humano. Então, sobre esse conto, eu não preciso falar muita coisa, porque foi lido e ficou claro. Seguirei a leitura a partir de outro trecho que fala o seguinte:
do poema, né? O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não se distorce. Seu movimento é a contínua criação. Sobre isso, mestre Chern vai nos dizer. Quando o fole é expandido, o ar penetra com razoável facilidade no seu interior. Mas quando é comprimido, ocorre uma resistência, porque nesse momento suas paredes exercem força contrária à pressão que recebem do ar insuflado e contido no seu interior. Essa relação de força-resistência comprova que naquele espaço existe uma vitalidade dirigindo o ar para que o exterior, através do bico do fole, o ar para o exterior, através do bico do fole, para se manifestar com vento e som. Este é o sopro que irá atiçar o fogo da lenha ou do carvão. Simbolicamente, portanto, se não existisse o fole, o fogo não seria ativado. E se não existisse o vazio no espaço entre o céu e a terra, não existiria a possibilidade da vida manifestada. Continuando, mais adiante. Então o céu e a terra são exatamente aqueles que impulsionam a força vital que existe no vazio, possibilitando um movimento contínuo que cria e transforma todas as existências. E o ser humano é aquele que vive no espaço entre o céu e a terra, sendo nutrido pela energia vital gerada nele e tendo a sua consciência alimentada pela consciência do vazio. Outro trecho de Lao Tse. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento, e não é melhor do que se manter no centro. Mestre Chern, nos seus comentários, nos dirá: centro, zon, é equilíbrio porque representa a distância equidistante dos extremos ou excessos. E todo excesso é perverso, porque representa o desequilíbrio que sobrecarrega um organismo. A medicina chinesa, por exemplo, ensina que uma pessoa preserva a saúde física, energética e mental quando as 5 energias básicas da vida, representadas pelos elementos naturais madeira, fogo, terra, metal e água, encontram-se equilibradas no seu organismo. De modo contrário, sua saúde ficará comprometida se essas 5 energias estiverem desequilibradas. Então, na concepção taoísta, nos estudos da experiência taoísta, que também é uma ciência, pois todas essas concepções, esses conceitos são baseados na prática. O taoísmo ele provém da prática para o pensamento, ou seja, se pratica, se aprende, se experimenta, para depois fazer as anotações, e não o contrário. Então, por aí a gente percebe a imanência que é tão presente quanto a transcendência no taoísmo. Por isso também o caminho do meio. O equilíbrio está não nos excessos, não nos extremos, mas sim no meio. Seguindo o comentário do mestre Chern, este raciocínio estende-se para todas as áreas dos estudos taoístas. O excesso conduz ao esgotamento, porque os excessos das situações ou dos pensamentos, por mais que se expandam para seus limites, em algum momento encontrarão seu esgotamento. E a partir desse ponto precisarão retornar ou se transformar. De modo inverso, o centro ou o equilíbrio jamais se esgota, porque ainda que os extremos se expandam ou se modifiquem, sempre haverá um centro em todas as manifestações. Mais adiante, se manter no centro, quem se mantém no abrigo, ao abrigo desses excessos, cultiva no seu coração uma espécie de vazio
o equilíbrio ilimitado, que adquire a capacidade permanente de receber e assimilar novos conhecimentos. Coração vazio é a mente que não cultiva apego ao conhecimento supérfluo. De tudo que a pessoa aprende, resguarda a essência e descarta o excesso. Então, mais uma vez, pensamos na essência. Buscamos as essências das coisas. Essa é uma das grandes buscas, talvez a grande busca do taoísmo. As essências. Aquilo que é fundamental e necessário. Com a essência, eu chego no equilíbrio. E o caminho do equilíbrio não é um caminho excessivo, é o caminho do meio. Porque o caminho do excesso é o caminho perverso. Aquele que gera os grandes problemas que a gente enfrenta na cultura humana, por exemplo. É como aquela máxima, aquele trecho da xícara cheia, que vem aqui mesmo do Tao Te Ching, onde não é possível colocar... Eu vou ler, ela está aqui na próxima página, que é o comentário do Mestre Chen do próprio poema, do mesmo poema. Inclusive dos mesmos versos. Não se consegue colocar mais chá dentro de uma xícara cheia. Da mesma forma que não se consegue ensinar algo para quem tem a mente e o coração cheios. Os excessos. Então, na prática taoísta, na vivência taoísta, a gente sempre deixa espaço para o mistério. Para aquilo que eu falei no primeiro vídeo, na primeira leitura dessa série Leituras. O mistério. Também a gente pode falar no vazio. Então, se eu tenho uma xícara, eu não encho ela toda. Eu deixo um espaço para quando eu ir beber, vou beber um vinho, por exemplo. Eu sou uma pessoa que bebe vinho. Vou beber um vinho, por que eu não encho a taça? Por que eu deixo a taça sempre no bojo? Porque quando eu vou tomar o vinho, vou levar à boca, o aroma de várias coisas que estão presentes naquele vinho, naquela bebida viva, que tem energia para nos fornecer. Quando eu bebo vinho, eu sinto o aroma. Eu tenho o tempo da degustação. Eu bebo mais devagar, não entro em contato diretamente com o palato, com a boca. Faz com que o vinho me traga o sabor e a energia necessários para que eu passe a experimentá-lo e ele a compor a minha atividade orgânica, o meu corpo, e a sua energia integrar a minha própria energia física, mental, que quando unidas formam o Tai Chi, formam o todo, formam o espírito. E é isso. Esse poema eu considero dos mais significativos de toda a obra taoísta. Então vou repeti-lo para encerrar o vídeo de hoje. O capítulo 5. O céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. O homem sagrado não é bondoso. Trata os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não se distorce. Seu movimento é a contínua criação. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. E não é melhor do que se manter no centro. Em síntese, esse fole é o próprio sopro vital. A energia Ti que move a vida, que garante a vida. Um vazio que não se distorce.
seu movimento é contínua criação. No taoísmo, a vida não se extingue, ela não termina. O que termina são algumas existências. E na verdade elas se transformam. Aí um outro conceito muito utilizado no taoísmo, que algumas linhas mais religiosas interpretam de outra forma, é a ideia e o conceito de imortalidade e de eternidade também. A imortalidade, a partir do taoísmo que eu me integro, ou a eternidade, é no sentido de que as coisas se transformam. Então a morte não é nada mais do que uma transformação, onde nosso corpo vai voltar à Terra e os micro-organismos, outros seres vivos vão se alimentar dessa matéria, e a minha energia, a partir de tudo que eu fiz, de tudo que eu deixei de legado, seja ele memória, seja ele ações, se transformam nessa energia, ou são essa própria energia que fica para os próximos, para as pessoas que estão no entorno. Então não se morre, se transforma. Morte é transformação, porque o movimento é a contínua criação. E a partir do corpo já não mais animado, a partir dessa transformação, se criam outras vidas. Outras vidas se alimentam disso, tanto da matéria quanto da energia, do espírito, da mentalidade, daquilo que fica como herança. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. Aqui a gente poderia também usar o termo o excesso de informação, como num poema anterior, onde o mestre Chan explica que conhecimento tem sentido de informação e não de profundidade. Então, o excesso de conhecimento ou de informação conduz ao esgotamento. E não é melhor do que se manter no centro. Aí, novamente, aquele trecho que fala da xícara de chá. Nada melhor do que, não é melhor do que se manter no centro. O centro permite, o equilíbrio, permite com que eu tenha informação suficiente, conhecimento suficiente, deixando espaço para o novo. E eu não fique apegado a velhas concepções, velhas posturas que às vezes trazem o desequilíbrio, a desarmonia entre as pessoas, ou do ser humano com a natureza, por exemplo. Então, me mantendo no meio, eu consumo o suficiente, eu atuo o suficiente para colaborar com esse processo infinito, eterno, imortal da vida. Porque o ser humano pode desaparecer do planeta. Estamos numa ameaça viral nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, em que toda a vida humana pode estar em risco. Mas a vida em si, o todo, o Tai Chi, a energia Chi, o sopro vital, prosseguem. Então, às vezes, é muita arrogância de alguns seres humanos, sobretudo aqui no Ocidente, por causa das crenças também, das concepções, se declararem de uma forma a dizer que o ser humano está destruindo o planeta. Não, o ser humano pode estar se autodestruindo, porque a vida, essa continua. Pelo menos é o que nós taoístas acreditamos a partir da concepção desenvolvida da observação da natureza, que é uma transformação constante. O filósofo grego Heráclito vai falar algo parecido, que a gente nunca pisa duas vezes no mesmo rio, porque a próxima vez que eu pisar, eu não serei mais o mesmo, o rio não será mais o mesmo. Então tem um fundamento muito semelhante, ou o mesmo fundamento, que o taoísmo, nesse sentido. Então é isso, mas
um poema, mais um texto refletido. Espero, mais uma vez, ter contribuído para esses nossos estudos dentro dessa simplicidade que é o texto taoísta, porém um simples que é complexo, no sentido de que não basta só ler, é preciso refletir e relacionar com outros conhecimentos. Mas o melhor ensino, a melhor forma de aprender é praticando, experimentando. E mais tarde, a partir desses estudos, mas mais tarde, eu pretendo falar sim da experiência taoísta, da prática, da praxis, daquilo que a gente pode estar fazendo no dia a dia, no cotidiano, para integrar esse belo e profundo conhecimento que sem prática ele não existe. Porque isso, a leitura, a reflexão do texto é apenas um elemento importante da vivência taoísta. Existem muitas práticas que fazem com que se incorpore o taoísmo como unidade. O espírito taoísta ele é formado a partir de vários elementos. Um deles é o estudo, o outro é a prática. Então os níveis mental e existencial, eles também, como o yin yang, eles não se separam. Então não basta eu ser um filósofo taoísta, um pensador taoísta, ou alguém que estuda o taoísmo. Eu preciso praticar o taoísmo na minha vida cotidiana. E é claro que nem todos, nem eu não consigo praticar todos os elementos que o taoísmo sugere. Mas o importante no taoísmo, como o importante no taoísmo não é o fim, mas sim o caminho, então se busca praticar. Eu busco. Estou a caminho. E sempre estarei tendo essa consciência no caminho. Porque o que há, o que existe é o caminho. O próprio caminho. Que a gente faz, como diz o poeta, caminhando. Por isso o equilíbrio também. Eu caminho quando estou equilibrado. É isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.